Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, o pessoal que está aqui, o pessoal da internet também, o Grupo Espírita Prece, com nossos estudos. A gente sempre segue a sequência, né? Nós estamos finalizando os Atos dos Apóstolos, depois a gente vai para o livro Céu e Inferno, depois finalizamos com uma ou duas questões do livro dos Espíritos, tá? Então, fiquem à vontade, vocês que estão aqui, vocês da internet, que estão aqui, se quiser perguntar, questionar, fiquem à vontade para a gente aprender juntos. E os que nos acompanham aqui pelo Google Meet, também fiquem à vontade, mande aí o chat para a Gabriela e a gente vai trabalhando juntos aí para que todos participem, tá bem? Então vamos lá fazer a nossa oração de início aí. Faz aí, Gabriela. Bom. Jesus, espiritualidade amiga, nossos mentores, nós agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos reunidos em mais um domingo de estudo e pedimos a Deus, nosso Pai, que nos abençoe nesse momento, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para as intuições e ensinamentos aqui hoje. Que essas boas energias também se estendam aos nossos irmãos que não puderam estar presentes e que todos se sintam fortalecidos e amparados com base na palavra de Jesus. Que as demais atividades da casa também comecem a ser preparadas pela espiritualidade amiga e que todos os nossos irmãos desencarnados aqui presentes, que vieram em busca de um auxílio, possam se fortalecer e se guiar com base no Evangelho. Nos abençoe e nos ampare hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, nos Atos, né, dos Apóstolos, nós estamos terminando, né, porque Lucas termina o seu relato quando Paulo chega em Roma. Então, nós falamos semana passada que eles entraram no mar muito revolto quando saíram de Creta, né, a ilha de Creta, ali perto da Grécia, né, no meio do mar Mediterrâneo, e a ideia deles era ir em direção à Sicília. Só que, por conta da tempestade, eles se perderam, ficaram à deriva 14 dias, segundo o relato de Lucas, e eles foram parar na ilha de Malta. Para nós termos uma ideia do tanto que eles erraram, que eles se perderam no curso, Malta, nós traçamos uma linha reta da ilha de Creta até na ilha de Malta, dá 900 quilômetros. Então, eles se perderam completamente, né? E aí, quando eles se deram conta, eles estavam em Malta, né? E agora que o Rafael vai falar para a gente aí o que aconteceu nessa ilha de Malta. Lembrando que nós estamos dentro do Império Romano, né? Estamos no ano aí de 62, 63, mais ou menos, né? E o imperador da época Nero. Né? Nero vai ser o imperador até 68. Então, o César, né? Que Paulo quis ir ser julgado pelo César, o César da época era Nero. Tá? Então, Paulo está indo para ser julgado por Nero. Né? Então, ilha de Malta, e o Rafael vai falar para a gente o que aconteceu na ilha. Então, pessoal, quando eles chegam na ilha de Malta, eles são muito bem recebidos pelos bárbaros, que eles chamam, né, aqui no livro. E aí eles acolheram e com muita simpatia, e ali estava frio, vento, e logo Paulo demonstrou muita experiência em começar a ajudar eles a montar algumas fogueiras, e várias fogueiras rapidamente foram acesas. Quando Paulo estava ajudando ali a fazer uma fogueira, na hora que ele foi jogar um galho na fogueira, uma víbora pegou na mão dele, que é uma cobra, e era muito venenosa na época.
Quando ele foi picado, todo mundo achava que ele ia morrer, todo mundo começou a comentar, porque era realmente a cobra mais venenosa dessa época. E aí começaram, inclusive, a falar assim, um trecho que eu vou ler para vocês. Este homem deve ser um grande criminoso, pois salvando-se das ondas ávias, veio encontrar o castigo aqui dos deuses. E aí estava esse murmúrio para todo lado, e Timóteo se aproxima de Paulo e fala o que estava acontecendo, né, o que todo mundo estava falando, e Paulo responde para ele, que é uma coisa até que me chamou muita atenção por trazer até para os dias atuais. Não te impressiones. As opiniões do vulgo são muito inconstantes. Tenho disso experiência própria. Estejamos atentos aos nossos deveres, porque a ignorância sempre está pronta a transitar da maldição ao elogio e vice-versa. É bem possível que daqui a algumas horas me considerem um Deus. E foi isso que aconteceu, pelo fato de Paulo não demonstrar nenhum sentimento ali da picada, ele ficou muito tranquilo, via o pessoal falando isso e orava, e a notícia se espalhou muito rápido. A notícia se espalhou tão rápido que o mais alto funcionário de Malta, que chamava Públio Apiano, veio e quis acolher, né, foi acolher o pessoal ali de Roma, e o chefe da corte pediu que Paulo também fosse acolhido. Aqui até fala aqui, ó, convidado por Júlio, Paulo aqueceu desassombrado e assim compareceu à casa de Públio. Quando ele compareceu à casa de Públio, veio a combinar que o pai dele estava muito doente. E aí Paulo viu aquilo lá, foi, colocou a mão, rezou e acabou curando o pai de Públio. E aí a notícia mais uma vez se espalhou muito rápido, e Públio prontamente já começou a ouvir o que Paulo estava pregando para ele e quis adotar isso, como adotar o evangelho. E aí ele separou um lugar lá, todo esse tempo que eles ficam em Malta, Paulo continua pregando o evangelho, e quando eles vão embora para Roma, ainda fala aqui, ó, no dia do embarque, o apóstolo teve a consolação de aferir o interesse afetuoso dos novos amigos do evangelho, recebendo, sensibilizado, manifestações de fraternal carinho. Então, durante esse tempo, Paulo fez o bem ali e, como exemplo, todo o pessoal ali daquela época quis seguir também. E, inclusive, Públio fala que ele vai tentar ajudar Paulo a ser inocentado com a influência que ele tem em Roma. E aí, eles vão para Roma, que vai continuar a história agora na próxima semana. É isso aí, gente. É sempre a gente lembrar. Eles estão viajando dentro do Império Romano. Então, na ilha de Malta, tinha autoridade romana, que era o Públio, que era a maior autoridade da ilha. E Paulo ajuda, né, a curar o pai dele através da imposição de mãos, né? E depois muitos doentes também o procuram, e ele, nessa ilha, acaba curando, né? Tem muitas curas, né, Rafael? E como eles ficam lá alguns meses, por causa do inverno, deu tempo de Paulo fazer a igreja cristã na ilha de Malta, né? Ao ponto de, quando ele saiu, teve uma despedida, que lembra a despedida de Éfeso, a despedida de Cesareia, né? Bem legal, que parece que Paulo era muito afável, né? Paulo tinha esse magnetismo com o povo, e ele fazia muitas pessoas queridas por onde passava, né? E aí ele sai, nós vamos, semana que vem, vai para Roma, né? Vão sair da ilha de Malta e vão se direcionar para Roma para ser julgado pelo César, né? Certinho? Combinado? Beleza? Tá entendido aí, gente? Vamos lá. Então, semana que vem é o último capítulo que Lucas escreve nos Atos dos Apóstolos. Vai terminar com a chegada de Paulo em Roma, né? Aí, vamos dar spoiler, não, né? Aí Paulo vai acontecer algumas coisas em Roma lá, certinho? Então, semana que vem a gente termina os Atos dos Apóstolos, esse último capítulo aí, certinho? Então tá, aí semana que vem quem vai fazer vai ser a Esther, tá? Para ela despedir do Paulo aí nos Atos dos Apóstolos. Então vamos lá. Então, depois nós resolvemos. Tem umas sugestões aí, depois nós combinamos aqui, tá vendo? Vamos lá. No céu e inferno, nós estamos.
o Kardec, né, está estudando o capítulo 4, né, onde ele faz a segunda parte, capítulo 4, onde ele está estudando os desencarnes. Ele falou primeiro daqueles seres que desencarnam numa condição muito boa, que ele chamou de espíritos felizes. Nós já estudamos também aqueles que desencarnaram numa condição mediana, e agora ele está falando dos espíritos que desencarnam em situações mais difíceis, que ele chamou de espíritos infelizes aqui, né? Então, nós estamos falando agora, nós paramos nas exprobrações de um boêmio, né? Exprobrações são as censuras, né? As reprovações dele para com ele mesmo. Ele não está reprovando, julgando ninguém. Ele está julgando ele mesmo depois da morte, né? E é um boêmio. Então, a gente pensa já quem é a figura que faleceu, gostava da vida, né? Dos prazeres, da vida noturna, das coisas muito materiais. Então, nós estamos lidando com um ser assim agora, tá bem? Então, as reclamações, as repreendas dele para com ele mesmo. Tá bem? Vamos lá. Lamentações de um Boêmio, 19 de abril de 1862. 30 de julho. No presente, sou menos infeliz, porque não sinto mais o laço que me ligava ao meu corpo. Enfim, sou livre, mas não satisfiz a expiação. É necessário que eu repare o tempo perdido, se não quero ver prolongar os meus sofrimentos. Deus, eu o espero, verá o meu arrependimento sincero e consentirá em me conceder o seu perdão. Orai ainda por mim, isso vos suplico. Então, a gente viu que ele morreu, como aquele outro espírito que a gente viu da semana passada, teve dificuldade, o Augusto Michel, né? Teve dificuldade de se desvincular do corpo, né? Se alguém, semana passada eu li um trecho aqui, se alguém quiser ler um pouco mais sobre essa questão do desencarne, morrer é uma coisa, desencarnar, se desvincular do corpo é outra. É só ir lá no comentário do Kardec, na questão 155, ele explica muito bem isso. Alguns de nós levam dias, semanas ou até meses para se desvincular do corpo. Mentalmente ainda fica ligado no corpo, naquela vida que tinha, nas coisas que tinha, nas coisas que fazia. Então ele fala aqui, enfim, livre. Ou seja, parece que enfim, depois de algum tempo, ele se desvinculou mentalmente da sua vida de boêmia, né? E fala duas coisas importantes. Espiou, mas agora ele arrependeu, passando pela expiação, mas agora ele tem que preparar-se para reparar o erro. Então, ó, a gente erra, a gente sofre, expia, né? Sofre, sente dor, depois nós nos arrependemos dos erros, tomamos consciência disso, e aí nos preparamos para reparar o mal que fizemos, ou a nós mesmos, ou ao outro. Certinho? Sequência? Você vê o que ele fala, né? Se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Prolongar. Ou seja, ele fala no momento de lucidez. Né? Quando você fala o experimento, ali está a lucidez espiritual. Ele conseguiu se desprender de todas as névoas dos efeitos da perturbação, né? Do E aí ele fala com remorso, com preocupação do que será, pede para orar por ele, pede, como diz, agora a hora é outra. É o que às vezes acontece na literatura espírita, faz muito isso, né? De você de chegar de lá e desorientar e falar, meu Deus, perdi todo o tempo e agora o que eu tenho que fazer, e já quer às vezes assumir até mais do que aguenta em função disso, né? Beleza, vamos lá. Homens, meus irmãos, vivi só para mim. Hoje o espio e sofro. Que Deus nos faça a graça de evitar os espinhos nos quais me dilacero. Caminhai no caminho largo do Senhor e orai por mim, porque abusei dos bens que Deus empresta às suas criaturas.
Aquele que sacrifica aos instintos brutais a inteligência e os bons sentimentos que Deus nele colocou, se assemelha ao animal que frequentemente maltrata. Então, vamos lá, olha aqui para você ver. Fala coisas bem interessantes aqui, sérias. Ó. Deus empresta boas coisas. Às vezes a gente pensa só em coisas materiais, mas aqui ele chama atenção, ele empresta bons sentimentos, ou seja, nossas virtudes, nossas qualidades, e também os bens materiais. Nós vamos prestar conta do que das nossas aptidões, como Leon Denis usava. Quais as aptidões que nós temos, que nós poderíamos estar usando em favor do outro, em favor de nós mesmos, para auxiliar, e nós não estamos usando. Então, aptidões, sentimentos, virtudes, né? Isso tudo ele está falando, são coisas íntimas. Ele não está falando de coisas materiais ainda, depois ele vai também. Além dessas coisas, tem os bens materiais que Deus te empresta. O que nós estamos fazendo com isso? Diga, Bê. Uma vez eu passei por uma situação que a pessoa falou comigo o seguinte: eu estava conversando com ela e disse assim, a gente deve sempre agradecer a Deus, né, por tudo que a gente tem, a gente estava falando de coisas materiais. E a pessoa falou assim para mim, agradecer a Deus por quê? Eu que trabalhei, eu que comprei, eu não tenho que agradecer a Deus por isso não. E eu fiquei assim, eu fiquei quieta na hora, eu não fiz mesmo isso. Mas eu fiquei, o que fazer nessa hora? Ficar quieta? Vamos lá, estamos falando com a pessoa aqui. A gente já está falando e conversando com a pessoa, ela falou, agradecer por quê as coisas materiais que eu tenho. Segunda pessoa, ela disse, eu que trabalhei, eu que lutei, eu que estudei, eu que fiz por merecer essas coisas. Né? Aí vai um pouquinho antes que ele falou disso, ó, vivi só para mim. O que é isso quando a pessoa fala? Isso reflete o quê? Egoísmo e orgulho, vaidade, a soberba tão comum em nosso meio. E se a pessoa que é soberba, que é orgulhoso, que acha que conseguiu o seu mérito, e não é, o que a gente vê aqui claramente, as aptidões do espírito, né? Inteligência, bons sentimentos, são fruto da luta do espírito, sim, com certeza, mas antes de ser fruto da luta e da força do espírito, da bondade de Deus, de nos oferecer um meio para que a gente faça o que nós temos que fazer, né? Para que a gente cumpra o dever, né? Então, se a pessoa fala isso, depende da intimidade que você tem com a pessoa. Se você tem uma certa intimidade com a minha filha, você está tudo errado, você está sendo orgulhosa. Agora, se você não tem intimidade e ela acha isso, aí... E a pessoa esquece também que não está sozinha. Se ela trabalhou para alguém, ela prestou serviço para alguém, ela teve outra pessoa para engrandecer o trabalho dela. Sim. Se ela estudou, formou, ela teve um professor, então ninguém faz nada sozinho. Com certeza. Então não foi sozinho. Não foi sozinho. Mesmo nessa situação não foi. Mesmo se a pessoa for completamente para criar, você tem que olhar esse ponto de vista também, né? Sim. Com certeza. Diga, Patrícia. Já colocou, né? Uma situação, você só resolveu falar. E aí, depois disso, eu percebi uma coisa, né? Depois que eu falei, assim, sabe o que eu sei que tem que fazer, né? Porque eu pensei assim, depois, eu gostei de remoendo aquilo ali, remoendo também, né? Cada um tem seu tempo também, né? Porque se a gente imaginar também, tem pessoas que se consideram ateus, então elas não vão agradecer a Deus, porque elas não creem. Mas às vezes, mesmo não agradecendo a Deus, não crendo nele, elas usam, né, os seus bens, os seus dons, né, suas aptidões para o bem do outro também, né? Então, são várias coisas. Nesse caso que eu fui como é que você fala, Luciana? Que eu caí, né? Eu me senti isso depois, eu caí, né? Assim,
a vergonha moral, eu fui falar alguma coisa como se eu soubesse mais também, né? Como se eu tivesse, e não respeitei esse tempo também, né? Do outro, porque são vários aspectos. A gente tem esse aspecto, né, que a gente nunca está sozinho, doce ilusão, né, das pessoas que acham que são completamente independentes e fazem sozinho. Temos os aspectos das pessoas que são egoístas mesmo, né? E temos também aquele outro que às vezes ela não está preparada, ela está em outro tempo, está em outro momento, né? E às vezes você mais bem do que eu que ainda estava falando de uma coisa, achando que só por falar eu sabia mais. Né? Verdade. Então, é complexo, às vezes não tem A situação é difícil mesmo. É o despertar espiritual, uma hora vai despertar, que tudo que a gente tem, né? Uma hora assim, nós também vamos despertar, até nos desejos de Paulo, já não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Um dia nós vamos ter isso, né? Esse grau de maturidade espiritual. E aquele negócio, obrigado, meu Deus, pela minha casa, minha, a melhor coisa, minha casa, minha comida, né? A minha família, né? A também. afetação material nossa, da mente, da visão, da interpretação, ela propicia isso. Né? É a questão do ter, até estava lendo um trecho de semana para preparar uma palestra no meio de semana. Algumas coisas marcaram muito, e algumas delas falam dessa coisa que nos é dado, que é na realidade é uma ferramenta. E a ferramenta depende de quem manipula. A ferramenta é dada, que é o que nos é emprestado, ela sendo usada mais ou menos, o serviço vai mais ou menos, ela sendo mal utilizada, ela pode até estragar, e ela sendo bem utilizada, ela vai dar um resultado maior. Mas também trata essa questão do tempo de cada um, da visão de cada um. E tem uma fala muito interessante no Evangelho que traz lá, que é aquela coisa da qual é a minha virtude em si. Acho que a sua preocupação foi muito essa. Eu falei, eu dei palpite, e quem sou eu? Isso é ótimo. É sinal da humildade. Porque quando você fala, poxa, a pessoa está errada, que absurdo um negócio desse, a gente já começa a criticar e julgar. Tem um trecho lá que fala que um dos espíritos que fazem um comentário no final, ele trata que mais vale pouca virtude sem alarde, sem você se vangloriar dela, sem você ficar se valendo daquilo como vantagem, né? Do que muita virtude abadeada. Por quê? O orgulho e o egoísmo, eles vão meio que enraizando, sufocar as demais virtudes. Então a gente tem que tomar cuidado, sim. Eu acho que a preocupação, a sua também, demonstra justamente isso. É aquela questão de eu não sou perfeito. Mas qual será a hora de jogar semente? Qual será? Eu acho que no jogar semente você vai. É muito complicado você acusar, criticar e falar, é assim, é assado. É muito difícil, é muito isso. Né? Então, eu acho que todo mundo tem o seu tempo, temos que respeitar profundamente o tempo, mas assim, eu não sei, eu posso estar errado. Mas a sementinha você joga a dúvida. Você joga a dúvida e já pensar. Eu acho que é aí que funciona. Porque se a pessoa não conseguir se consolidar no raciocínio, no entendimento, aquilo não vai ter valia. Aquilo que vem mastigado e pronto, ele não vai seguir. É a palavra do semeador. Se o solo não é fértil, não vai frutificar, não vai crescer. Né? Então, há todo um trabalho em cima disso. Você joga a dúvida. Dá parabéns, porque na realidade nós sabemos, Deus dá oportunidade para nós, plena, ferramenta e tudo mais. Mas tem esforço. Então, a pessoa tem o mérito de ter conseguido trabalhar aquilo, ela vai ter mérito e demérito, dependendo do que for o resultado daquilo. E claro, a gente não pode criticar o ter ou não ter, nós já falamos muito disso, né, Luciano? Porque uma das falas também, esse mesmo que eu estava lendo, já passou a semana inteira, é falar, nós temos que viver dentro das necessidades dessa existência material. Mas fazer bom uso em favor do próximo. Nós não podemos fazer com que ninguém se abale. Ele vai entrar nesse tema agora. É exatamente aí onde você chegou. Quer ver? Vamos ver. Não, para a gente conversar. Olha para você ver o que ele vai dizer disso. O homem deve usar com sobriedade os bens de que é depositório. Deve se habituar a não viver senão em vista da eternidade que o espera,
e, por conseguinte, se desligar dos gozos materiais. Seu alimento não deve ter outro objetivo que a sua vitalidade. Seu luxo deve subordinar-se às estritas necessidades da sua posição. Seus gostos, mesmo seus pendores naturais, devem estar regidos pela mais forte razão, sem que se materialize em lugar de se depurar. As paixões humanas são um laço apertado que enterra nas carnes. Portanto, não reaperteis mais. Então, aqui, olha, você vê, ele faz um discurso, né, nos dizeres dele, de como nós devemos usar os bens materiais que nos estão à disposição. Os gozos materiais que ele fala, né, as coisas humanas, muito da nossa carne, do nosso dia a dia, né, que a gente deve ter, ser tranquilos nessa utilização, ser sóbrios nessa utilização, né, das nossas necessidades, cuidar com os nossos desejos, porque às vezes a gente confunde os nossos desejos com as nossas necessidades, né? E muitas vezes nessa busca insana pelos desejos, a gente acaba entrando em muitas coisas ruins, né? Às vezes dívidas, engano, corrupção, enganar os outros, enganar o próprio, para a gente ter os nossos desejos. Quando, se nós fôssemos mais sóbrios e mais ligados às nossas necessidades, nós conseguiríamos ter uma coisa mais tranquila. Evitaríamos muitos problemas para nós mesmos. Beleza? É isso que ele está dizendo. Vocês lembram? Um espírito feliz que desencarnou era a Condessa Paula. A Condessa era rica, o marido... Ela era condessa, era conde, então ele tinha uma posição na sociedade, ele tinha que viver e receber pessoas, e vivia numa residência grande, com muitos empregados. E a condessa era a dama, ela conduzia isso tudo muito bem, mas, além dessa condução, ela conseguia tratar os funcionários com respeito, ela os ajudava na necessidade, ela economizava dinheiro e utilizava para ajudar os pobres que viviam perto da casa dela. Então, e desencarnou na condição feliz. Era rica, viveu como rica, desencarnou feliz porque teve sobriedade, teve clareza na utilização dos recursos que estavam sob sua disposição. Né? Então, a gente vê, é difícil fazer isso? Claro que é. Os Espíritos falam, a prova mais difícil para nós é a riqueza material. Né? A gente lidar com isso. Diga, Patrícia. Foi muito bom você tocar nesse assunto, sabe? Porque, assim, às vezes as pessoas têm a crença, né? É uma prova muito difícil da riqueza, e às vezes as pessoas têm uma crença de que ter a riqueza, ter o conforto da condessa, é como se fosse uma pessoa já condenada. E eu lembrei acho que foi da palestra dos talentos que a gente teve aqui, né? Que o rei perdoou lá, e aquele outro, que era o cego, né? Que vamos dizer que era mais humilde que o rei, né? Em termos financeiros, ele tinha menos condições que o rei, não conseguiu perdoar um denário. Né? Sim, foi então, do Wesley, né? Não é uma riqueza, é uma riqueza. É o Wesley que fala. Muito além da material. Uma riqueza espiritual, né? Essa é a famosa virtude, né? A questão ética, né? A questão moral, né? Que isso é o mais importante, aquela coisa íntima do espírito, né? Então, mas aí tem a questão da prova, né? Da riqueza material. Depende na mão de quem que está, né? Tem que ser realista, tá? A riqueza da vacina é um peso, a gente tem essa fala sempre, é um peso, porque ela bem utilizada é a redenção. Ela mal utilizada é uma cadeia de compromissos muito grandes. Né? Eu achei o 3 aqui, ele é interessante, é um espírito protetor, em Modelo 1963, tem um trechinho que ele fala aqui, ó. Ditoso sede segundo as necessidades da humanidade, viva conforme a necessidade da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato
que o possa ofender ou fazer-se velho semblante dos que vos amam e dividem. Ele faz uma medida, olha, utiliza bem, use o que você tem de instrumento para você próprio, conforme a necessidade que você evidencia na humanidade. Mas que essa utilização não afete ninguém, não envergonhe ninguém, não injustiça ninguém. Eu achei isso aí muito interessante, porque essa é a medida perfeita. E essa é a dificuldade de achar esse limite exato da utilização. Aí, sobra para nós o quê? Estarmos sempre vigilantes para o pensamento, para a forma. E não adianta virar, aqui também mais para frente ainda fala que nós não devemos nos castigar, nem desfazer. Se você tem uma comprovação, vir como um patrimônio que lhe permite dar empregos, fazer uma cadeia de sobrevivência, que todos funcionam, você vai abrir mão de tudo e viver. Eu vou renunciar a tudo. Você jogou fora o instrumento, por mais complexo e difícil que ele seja, jogou fora o instrumento que seria a redenção. Fugir disso não Fugiu resolve. da sua responsabilidade. Vamos lá, é verdade. Vivei, mas não sede boêmios. Não sabeis o que isso custa quando se retorna à pátria. As paixões terrestres vos expoliam antes de vos chegar, e chegais ao Senhor nus, inteiramente nus. Cobri-vos com boas obras. Elas vos ajudarão a transpor o espaço que vos separa da eternidade. Manto brilhante, elas esconderão as vossas torpezas humanas. Envolvei-vos de caridade e de amor, vestimentas divinas que nada retiram. Legal o que ele fala, né? O manto brilhante das boas obras vão cobrir as suas torpezas. Né? Ficou poético assim, o jeito que ele falou, mas é o caminho mesmo, né? Vamos lá. Aí o médium agora, o guia, né, do médium, não tem nada a ver com o espírito, o médium, o guia do médium, o mentor do médium vai falar um pouquinho dele. Vamos lá. Instruções do guia do médium. Este espírito está num bom caminho, uma vez que ao arrependimento, junta conselhos a fim de se colocar em guarda contra os perigos da rota que segue. Reconhecer seus erros já é um mérito e um passo de fato para o bem. Por isso sua situação, sem ser feliz, não é mais a de um espírito sofredor. Ele se arrepende. Resta-lhe a reparação, que se cumprirá numa outra existência de provas. Então, arrependeu, reconheceu o erro, arrependeu, mas falta a outra parte. Como é o arrependimento diante das provações. Na próxima vez vai vir para reparar o que fez de errado. Foi boêmio, não vai ser boêmio. Mesmo porque o arrependimento ele não pode ser apenas de expressão. Não, ele tem que ser de vivência e comprovação de que o arrependimento ele já faz parte da gente. Hoje nós vamos falar dessa história aí dos sentimentos no Livro dos Espíritos. Pergunta. É exatamente disso aí. Vamos lá. Mas antes de ele lá chegar, sabeis qual é a situação desses homens com vida toda sensual, que não deram ao espírito outra atividade que a de inventar, sem cessar novos gozos? Então, às vezes a gente vê que vida sensual não é só a vida com sexualidade desregrada. É a vida de prazeres mesmo, tem a questão da sexualidade, mas tem a questão das aventuras, de viagens, de conhecer, de gastar dinheiro com isso, com aquilo, de ter isso, de ter aquilo, e vai por aí. Né? Quando fala em vida sensual, prazeres terrenos, não é só prazer sexual também, não é só sexualidade desregrada, é tudo que dá prazer. E você vê que no meio aqui, ele fala até de comida. Né? Provavelmente também ele teve problema com comida. Ó. Ele fala que, o que ele fala aqui? A sua alimentação deve ter, por exclusivo fim, a vitalidade. Então, aparentemente, até a comida ele abusou. Né? Então, vamos lá. A influência da matéria segue-os além do túmulo, e a morte não põe um termo aos seus apetites, que a sua visão, tão limitada quanto na terra, procura em vão os meios de satisfazer. Jamais, tendo procurado o alimento espiritual, a sua alma erra no vazio, sem objetivo, sem esperança,
sujeita à ansiedade do homem que não tem diante dele, senão a perspectiva de um deserto sem limites. Vocês lembram disso? O Gian, o primeiro que falou para a gente, quando ele descreveu os Geórgios, quer dizer, ele escreveu exatamente isso. Quando esse espírito infeliz vai para o plano espiritual, ele fica desorientado, ele não sabe onde fica, não está no lugar certo, ele inquieta, não tem para onde vai, como vai, não tem noção de limite. Ele perde, fica aquela coisa esquisita, sofrendo com a maneira que ele viveu. Então, a angústia do espírito, né? Sofrendo com outros espíritos que o perseguem, sofrendo com seus próprios sentimentos de arrependimento, de culpa, né? Vendo os outros espíritos sofrer, que às vezes não tem nada a ver com ele, mas ele vê o sofrimento, vê o choro, o lamentar, né? o ranger de dentes. Então, isso tudo leva o espírito a esse período de extrema angústia, quando desencara uma situação muito difícil. Né? Vamos lá. A nulidade de suas ocupações intelectuais durante a vida do corpo ocasiona naturalmente a nulidade do trabalho do espírito depois da morte. Não mais podendo satisfazer o corpo, nada lhe resta para satisfazer o espírito. Daí um mortal dissabor do qual não provém o fim e ao qual preferem o nada. Mas o nada não existe. Puderam matar o corpo, mas não podem matar o espírito. É necessário, pois, que vivam nessas torturas morais, até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a lançar um olhar para Deus. Aqui uma coisa que chama a atenção. A nossa vida espiritual, ela é primordialmente mental. Então, se nós tivemos uma vida inteiramente entregue às coisas materiais, nós vamos para um plano espiritual onde a gente precisa ter uma vida mental, uma vida de pensamento, uma vida de atitude. Tudo no plano espiritual é onda de pensamento. Não é? Você pensa, faz, pensa, está fazendo. Então, a gente precisa se acostumar com essa coisa do pensar, do se autoanalisar, do interiorizar, do estudar, do se estudar, né? Porque a vida espiritual é mental, né? Certinho? A gente não vai ter que construir uma casa no plano espiritual com enxada na mão, cavucando, arrumando cimento. Como é que são as construções do plano espiritual? Mentes poderosas, mentes elevadas, que colocam aquela ideia para fora, com seu poder mental, começa a construir as estruturas, não é? E vamos, ao que a gente chama de pasmar, né? O Daniel está lembrando, para construir as estruturas, muros, casas, templos, salões, não é isso que André Luiz nos trouxe no nosso lar, que foi o primeiro livro, aquela descrição bonita, né? Do nosso lar. Que o fazem, olha interessante, você vê os espíritos mais evoluídos, com maior capacidade de controle mental, o fazem para auxiliar a nós outros que ainda precisamos dessa imagem material vinculada à nossa imperfeição, ao nosso grau evolutivo e à Terra. Quer dizer, a gente precisa ter a casa, precisa ir, precisa da casa. Então, tudo é trabalhado para uma receptividade, e não quer dizer que isso é ruim, pelo contrário, a colônia, as descrições que o Luiz faz, colônias bonitas. São bonitas, essa beleza para mostrar que existe algo além daquela coisa pesada, porque aqui é pesado. É naturalmente pesado. Então, vamos começar o Lisbeth aqui. Lisbeth, gente, vai dar uma lição no finalzinho, que nós vamos ver semana que vem. O Guia do Médium vai dar um resumo disso aqui, que é brilhante, tá? Mas vamos começar aqui. O que a Lisbeth vai nos dizer? 13 de fevereiro de 1862. Um espírito sofredor se inscreveu sobre o nome de Lisbeth. Quereis dar-me alguns detalhes sobre a vossa posição e a causa dos vossos sofrimentos? E a resposta foi: seja humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente nas provas, caridoso para com o pobre, encorajador para com o fraco, ardente de coração para todos os sofrimentos, e não sofrerás as torturas que suporto. Vocês veem que ela não respondeu, né? Perguntaram para ela:
qual que é a razão do seu sofrimento? Como é que você está? Ela falou um monte de coisa, mas não respondeu. Depois eles vão voltar. Ela fala o contrário, né? Ela O que ela não fez? Ela dá um monte de conselho. Exatamente, depois ela vai falar isso. Eu não fiz nada daquilo que eu falei. Por isso que eu estou nessa situação. A piadinha seria, não te interessa o que eu fiz agora, não tem capacidade, mas faça isso que você não vai passar por Exatamente. É isso que ela está dando a receita do que ela não fez. E ela não responde, mas daqui a pouco ela vai falar. É interessante. A fala dela aqui, ó, em resumo, o que é? Se ela falar só sede caridoso, resumiu o restante tudo. Sim. Aqui me lembra o profeta Miqueias, né? Miqueias falou, já te foi dito ao homem o que é bom, praticar a justiça, amar a misericórdia e viver humildemente com seu Deus. Então, o profeta Miqueias lá, 400, 500 anos antes de Cristo já falava isso. Né? Beleza? Vamos lá. Se as faltas opostas às qualidades que assinalais vos arrastaram, pareceis lamentá-las. Vosso arrependimento deve vos aliviar? E a resposta foi: não. O arrependimento é estéril quando não é a consequência do sofrimento. Olha aqui, gente. Um espírito sofredor que está respondendo. Ele está falando assim: o arrependimento é inútil. Né? Estéril ali é inútil. Mas vamos entender melhor isso aqui, tá? É o dizer dele, um espírito sofredor, respondendo. Não podemos pegar isso aqui como verdade. Mas nós precisamos interpretar a visão dela. Aí ela vai explicar um pouco mais. Mas tem fundamento. Tem, mas ela vai explicar. Esse trechinho já está bem. Ela vai Quando explicar ela marca o sofrimento. por que ela está falando que o arrependimento é inútil. Vamos lá. O arrependimento produtivo é aquele que tem por base do remorso de haver ofendido a Deus e o ardente desejo de reparar. Ela completa. Então, o arrependimento é útil quando você realmente vê que errou do fundo do seu coração, você, nossa, ofendi a lei de Deus e agora eu quero reparar. Volta ao que nós falamos, não basta você reconhecer, tem que comprovar que você arrependeu. É a mesma história da oração. Louvar a Deus com os lábios, sem envolver o sentimento do coração, não adianta. São palavras soltas no espaço. Mas quando você louva a Deus com o coração, você realmente está louvando. E aqui é a mesma coisa. Se você arrepende com o coração, aí vale. É isso que ela está dizendo. Tá? Vamos lá. Infelizmente, ainda não estou aí. Recomendai-me as preces de todos aqueles que se consagram aos sofrimentos. Disso tenho necessidade. Olha a prece. Mais um que fala da danada da prece. Né? Então, não esqueçamos da prece. Todos eles praticamente estão falando disso. Reze por mim, ore por mim. Todos eles estão falando. Olha o bem da prece. Né? Aí tem uma nota aqui Tem uma embaixo. nota, isso. Agora, a nota que não é o espírito, tá? Agora é um escrito, né, teórico de Kardec, tá? Agora não é o espírito mais. Isso é uma grande verdade. O sofrimento, por vezes, arranca um grito de arrependimento, mas que não é a expressão sincera do remorso por ter feito mal, porque se o espírito não sofre mais, ele estará pronto para recomeçar. Ou seja, aquele que arrepende é o que está doendo. Acabou de doer, ele volta a fazer a mesma coisa até doer de novo. Né? É isso que ele está falando. Aí é o arrependimento que não tem Se sentido. colocarmos a mão na consciência e ativarmos a memória, vamos ver em nós momentos pequenos que sejam desse tipo. Sim. Né? Ou vivenciados por visão ou sentido propriamente. Verdade. Eis porque o arrependimento não conduz sempre à libertação imediata do espírito. Para isso ele dispõe, eis tudo, mas ser-lhe-á necessário provar a sinceridade e a solidez das suas resoluções por novas provas, que são a reparação do mal que fez. Então, o que ele está dizendo? É necessário arrepender, sim, mas depois você tem que vir passar na prova aqui para ver se você está firme mesmo com o seu novo propósito. Né? E às vezes não é na próxima encarnação, não, é nessa agora mesmo. Você errou, viu que errou, arrependeu, passa um pouquinho, Jesus põe na nossa casa, na nossa cara de novo, a mesma situação para ver se você
realmente arrependeu. Se agora você está firme, fala, não, agora eu não vou fazer a mesma coisa mais. Isso é mais frequente do que isso. Isso, muito frequente. Então, às vezes a gente acha, ih, agora é só na próxima encarnação, né? Não, às vezes é na próxima semana, no próximo dia. Ou nas horas. Está lá de novo. Situação semelhante, né? Que Deus põe na nossa vida de novo, não é? Beleza? Diga, Patrícia. Quando está falando aí da arrependimento, da culpa, né, que se tem, eu fiquei lembrando que às vezes a gente tem que fazer uma checagem para diferenciar a culpa com a vergonha, né? Porque a vergonha é quando a gente é pego, né? Ela parece um sentimento de culpa, uma vontade assim de, eu fiz errado, mas é só porque você foi pego. Verdade. E diante dos olhos dos outros, você já não é do ego, né? Diante dos olhos dos outros, eu já não sou mais aquilo que eu gostaria de demonstrar. Aí gera a vergonha, que aí talvez seja isso, né? Passou o mal-estar da vergonha, né? Talvez aí a gente repete aquilo, né? Então, talvez fazer mais escondido dessa vez, para não ser pego de novo. A culpa já é um pouco diferente, né? É você se dar conta realmente de que você fez algo, independente se outro viu ou não. É você com você mesmo, né? É você diante dos seus olhos mesmo, às vezes. A consciência, né? E aí sim, ela pode te levar a uma reparação, né? A uma vontade de mudar. É bem diferente do vergonha. Beleza. Meditando-se com cuidado sobre todos os exemplos que citamos, encontrar-se-ão nas palavras, mesmo dos espíritos mais inferiores, graves assuntos de instrução, porque nos iniciam nos detalhes mais íntimos da vida espiritual. Ao passo que o homem superficial não verá nesses exemplos senão relatos, mais ou menos pitorescos, o homem sério, e que reflete aí, encontrará uma fonte abundante de estudos. Beleza. Semana que vem a gente começa na pergunta 3 aqui, e aqui, assim, é aquela coisa, parece que esses espíritos sofredores são muito mais próximos de nós do que os felizes lá, né? Então, realmente, eles nos ensinam muito mais o que não fazer, né? É bem interessante isso aqui. Os sofredores, eles são mais assim, tipo assim, como se fossem dois amigos conversando com eles, né? E ele fala, não faça isso, porque a coisa acontece desse jeito. A lei divina é assim, né? Isso não é por acaso. Com certeza. É o estágio evolutivo Nosso. O que é interessante do Sérgio é exatamente isso. Ele mostra para trás, o momento para frente. Para frente. É bem interessante isso. Então, é para a gente refletir mesmo esses espíritos sofredores, porque eles mostram muito o que nós fazemos. E aqui a gente vê as consequências das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, dos nossos afazeres. Beleza? O sérgio final é interessante, porque fala que muitas vezes a gente ouve tudo isso. A gente vai em palestra, a gente vai em estudo, a gente olha, escuta um relato desse, e a gente fica querendo imaginar outra pessoa, quem que é assim, sendo que eu acho que o melhor caminho é tudo que a gente lê, que a gente fala, antes de que observe para dentro. A nós mesmos. Porque aí que é o caminho. É você olhar e vai localizar alguma coisa. Sempre vai. Porque se não fosse para localizar, nós seríamos funcionários, não estaríamos aqui nos testando, sendo testados todo momento. A questão aqui é justamente essa, né? Quanto mais eu enxergar e eu conseguir fazer, vai doer muito. Eu falo que qualquer um de nós aqui pegasse tal tema, vai lá, trabalha esse tema. Se a gente pegar isso livre, tirar esse espírito de orgulho e vaidade, que é aí que é a questão, vai sempre doer. Porque é fazer com que nós enxerguemos dentro de nós aqueles pequenos detalhes ou grandes que a gente aí, por vergonha ou não, né, como ela colocou, a gente vai querer esconder do outro, mas ele esconde na gente. Não pode ser isso. Então vamos lá. Livro dos Espíritos. Nós começamos a estudar as leis morais. Estamos na primeira lei moral, que é a lei de adoração. E Kardec está conversando conosco sobre a prece, né?
Aliás, não é nem Kardec. Kardec pergunta e os espíritos respondem para nós sobre a prece. Então, nós estamos na questão 661. É isso, né? Isso. Aí, né? Aham. Vamos lá, então? 661. Então, vamos lá. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? Então, ó, aquela história. Eu pedir perdão a Deus resolve, né? É essa que é a pergunta que o Kardec está fazendo aos espíritos e os espíritos vão responder. Vamos lá. Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém, senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Então, vamos lá. Miramês põe que é isso mesmo. Não basta só o arrependimento. Adianta ajoelhar e pedir perdão a Deus? Não. O arrependimento é uma primeira fase, mas nós precisamos reparar o que fizemos. Essa que é a grande... Vai na mesma linha aqui, ó, que o nosso amigo nos ensinou, que é a nossa amiga, né, Lisbeth aqui. A mesma coisa. E Miramês é um pouco mais a fundo, como ele diz, que nós só vamos subir espiritualmente, né, quando nós passarmos a corrigir os nossos comportamentos inadequados. Quando nós passarmos a disciplinar as nossas paixões humanas, nossa busca só por prazer nessa vida. É aí que nós vamos subir espiritualmente nos dizeres do Miramês. Então, a nossa busca pela elevação espiritual é uma busca por corrigir nós mesmos, não é corrigir o outro, não. Corrigir nós mesmos, nossos erros, nossos pensamentos inadequados, nossas atitudes inadequadas, nossa busca por atividades que não são boas. É isso aí. Posso fazer uma Chega. referência aí? Na pergunta 625, já passamos por ela, né? A gente pega aqui o modelo, quando é perguntado o modelo, né, qual é o tipo perfeito que serve de guia, a resposta é curta e grossa, é Jesus. Mais curta. Aí quando você pega e vê a postura de Jesus, a gente vê o tanto que nós temos que melhorar. Isso aí pode dar aquela angústia desesperadora de você falar assim, então eu tenho que fazer mudar, como é que eu vou dar conta de mudar tudo isso? Né? E lá no Evangelho também traz um trecho bem interessante, quando diz, dos Espíritos da Instrução, ele fala que nós temos que fazer o melhor dentro das nossas capacidades, da nossa perfeição. Então, nós temos hoje uma limitação, não dá para sair daqui, ser perfeito, ser infalível, virar um Jesus Cristo e sair da porta. Por quê? Nós temos muito que aparar a essa. Mas dentro dessa imperfeição, nós temos que explorar todos os limites. É pesado? É. Mas não podemos também desorientar e falar, não, é impossível. É impossível se quisermos fazer tudo de uma vez, 100% hoje, porque nem conhecemos plenamente nós. Falta-nos uma visão interna mais forte para conhecer todas as reais virtudes e todas as reais mazelas, as maiores e menores. Mas na medida que vamos identificando, não podemos ignorar esse vício nosso, defeito e a imperfeição. E volta a dizer, vai doer, dói. Toda vez que a gente lê, a gente olha para o nosso dia a dia e vê, fala, olha, eu agi errado aqui, olha, eu podia ter feito isso, passou. Eu vou mudar para frente, eu posso consertar na frente, mas o ato que foi é mais trabalhoso de se corrigir, então a gente vai ficar, vai doer. Mas essa dor, eu acho que é justamente a prova do esforço e do reconhecimento. Beleza. Eu estou no achômetro, tá? Não, mas é verdade, é isso mesmo. E tem uma questão aqui importante, né? Que Miramês fala também, ele toca no assunto, da gente pedir perdão a Deus por nós mesmos, nós nos perdoarmos. E Miramês põe que essa questão de nós nos perdoarmos passa por nós nos corrigirmos, identificarmos aquele erro e nos corrigirmos. Comportamentos e pensamentos. Alguma coisa aí, Patrícia? A tal do auto-perdão, né? É importante. Eu queria falar da descrição, né? O tanto que é difícil isso,
porque as nossas imperfeições, assim, durante os milênios, eles se tornaram hábitos para nós, né? Então a gente está habituado a agir daquela maneira, e aí de repente a gente tem consciência que a gente vai errado aí, um trabalho, né? Tem que ser feito de mudança de hábito, praticamente. De começar a agir diferente, pensar diferente. Na verdade, está comentando um grande área da diferença de que a forma que a gente não mudou por isso. É isso aí. Então vamos lá. A 662, para a gente finalizar, é mais simplesinha, dá para a gente acabar. Pode orar-se utilmente por outrem? Ou seja, a gente orar pelo outro é legal? É válido isso? Né? Às vezes a gente pede para um orar pelo outro, mas será que é válido? Kardec tocou nesse assunto com os espíritos. Vamos lá. O espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Vamos você ver. Então, sim, né, vale a pena orar pelo outro. Né? É importante que nós oremos pelo outro. Se o outro tem fé, vira mesmo por isso, fica melhor ainda. Agora, mesmo que o outro não tenha fé, que não acredite em Deus e tal, a vibração do seu sentimento vai chegar no outro e vai levar o outro em bem-estar, vai facilitar que ele receba intuições para resolver aquele problema ou para suportar aquela prova. Né? Então vale, mesmo que a pessoa não queira, nem saiba que existe Deus, vale a pena. A prova está aí na quantidade de manifestações solicitando prece. Sim, Dentro do sofrimento do céu do e o inferno. próprio, vamos lá de novo dando isso, quando lá ele reencontra uma pessoa que em vida ele tentou, vamos dizer assim, e que a prece desse espírito lhe valeu sobremaneira para sair daquele momento ali, umbralesco, Então, é indiscutível. Então, vamos lá, agora vamos só ler o comentário do Kardec sobre essa questão. Esse primeiro os espíritos responderam. E agora Kardec faz um comentáriozinho aí. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da esfera corporal. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhes bons pensamentos e dar-lhe a força do corpo e da alma que necessita. Mas aí ainda a prece do coração é tudo, a dos lábios não é nada. Mais uma vez, a questão, a prece faz com que nós extrapolemos essa coisa da matéria. A gente entra no universo de energia, de onda eletromagnética de pensamento que vai chegar no alvo, seja lá no Japão ou seja no quarto ao lado da sua casa. Né? Então, não tem esse espaço para a prece, para a onda de pensamento. Essa onda viaja à velocidade da luz, né? Então é uma onda mesmo. Né? Então, a gente pode utilizar isso, porque nós, né, como Jesus diz, nós somos deuses, nós somos filhos da luz, herdeiros do Pai. Nós precisamos conseguir usar essas aptidões que nós estamos aprendendo a desenvolver. O Daniel está dizendo, nós estamos caminhando para desenvolver, nós estamos arrastando, né, ainda para aprender sobre essas aptidões do espírito. Né? Beleza? Certinho? Eu acho que a prova já demos um passinho adiante. Estamos aqui com essa outra informação, Sim. com essa visão mais além e também nos dá mais obrigações, responsabilidades. Mas, assim, essa é a prova de um passinho adiante. Beleza. Vamos fazer oração aí? Você faz aí, não? Faz aí. Amado Mestre Jesus, nosso modelo maior de perfeição, nos deixou o mapa do caminho
rumo ao Criador. A Ele, aos Espíritos amigos, pedimos humildemente força e luz em nossa jornada. Que ela possa ser cada dia mais sólida, que possamos nos enxergar cada vez melhor, sermos humildes para reconhecer nossas imperfeições e fortes o suficiente para transpor essa barreira tão difícil de correção. Agradecemos por mais esse dia de reunião, de conjunção de pensamentos e de abertura para a luz que irá iluminar os nossos próximos dias da semana, do mês. Dificuldades virão, pois são naturais no estado que nos encontramos. Olhemos para ela com alegria e resignação. E com um sentimento profundo de gratidão pelas oportunidades que nós temos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Sim, sim. Sim. A Márcia estava perguntando, né, que semana que vem a gente termina os Atos dos Apóstolos. Eu acho que tem uma coisa que a gente pode fazer, terminar os Atos dos Apóstolos semana que vem, e depois a gente tentar